Olá, estudante, tudo bom? Eu sou a professora Débora Matina. Seja bem-vindo à TV Educação em mais uma aula de língua portuguesa, com o tema Aula Revisional. Isso mesmo, aula revisional. Na aula de hoje, revisaremos nossas últimas aulas de forma prática e, assim, esperamos que você acompanhe e consolide seu aprendizado. Assim, iniciaremos com os substantivos. Mas o que é substantivo? Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, os objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. São classificados em comum e próprio, simples e composto, concreto e abstrato, primitivo e derivado, e substantivo coletivo. Os substantivos simples, eles são formados por apenas uma palavra, lembra? Nosso exemplo é cachorro. E os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra, ou seja, mais de um radical. Vamos exemplificar? Cachorro quente, cavalo marinho, arco-íris. E os substantivos coletivos? Bem, eles são aqueles que referem a um conjunto de seres. Assim, quando eu digo arquipélago, eu estou referindo a um conjunto de ilhas. Estrofe, um conjunto de versos. Agora, falaremos sobre os substantivos comuns, que são palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. Exemplo, menina, homem, mulher. Observem agora os substantivos próprios. Eles são grafados com a letra inicial maiúscula. São palavras que particularizam os seres, entidades, particularizam países, cidades, estados da mesma espécie. Assim, quando eu dou o exemplo Brasil, Brasil é um substantivo próprio. Então, o que nós temos que fazer? Iniciamos com a letra inicial maiúscula. Sofia, Sofia é o nome da personagem, substantivo próprio, também grafado com inicial maiúsculo. Os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, eles vieram primeiro. Então, substantivos primitivos não derivam de outras palavras, mas eles podem formar outras. Exemplo, dente. E os substantivos derivados, Débora? Vocês lembram, estudantes, que são os substantivos derivados? Os substantivos derivados são aquelas palavras que derivam de outras. Exemplo, dentista, derivado de dente. Agora, os substantivos concretos. Os substantivos concretos são substantivos que designam seres ou objetos reais. Quando eu digo objetos reais, eu estou dizendo que eles não dependem de outro para existir. Por exemplo, o gato, uma cadeira, ok? E quando eu falo de substantivos abstratos, são aqueles relacionados aos sentimentos, relacionados aos estados, qualidades e ações. Essas palavras não existem por si só, uma vez que elas dependem de outro ser para se manifestarem, como alegria, beleza, felicidade. Vou exemplificar aqui. A beleza de Alice encantou a todos. Assim, estudantes, a beleza precisa da personagem Alice para existir. Nosso segundo conteúdo da aula de hoje são os adjetivos. O adjetivo é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos, ou seja, ele indica suas qualidades e estados. Essas palavras, os adjetivos, elas variam em gênero, feminino e masculino, número, singular e plural, e número singular e plural, e grau comparativo e superlativo, estudante. Os adjetivos, eles são classificados em adjetivos simples, adjetivos compostos, primitivos e derivados, e pátrio. Para facilitar, vamos descrever essa personagem aqui da tela carismática dos quadrinhos. Aqui na tela, a Magali. Quais são as características da personagem? O adjetivo pátrio, brasileira. Afinal, a Magali é filha do brasileiro Maurício de Souza, cartunista aqui do Brasil. Um adjetivo simples. Os adjetivos simples, eles possuem apenas um radical. Por essa razão, escolhemos alegre. Já os adjetivos compostos, eles apresentam mais de um radical. Assim, nós escolhemos amarelo ouro do vestido da Magali. E quando pensamos nos adjetivos primitivos,
Estudantes, aí nós lembraremos que são palavras que dão origem a outros adjetivos. Assim, escolhemos magra. Afinal, a Magali é a mais magra da turma, apesar de ser a mais gulosa. Opa, já ia esquecendo, gulosa. Gulosa é um adjetivo derivado. Isso porque a palavra gulosa deriva de gula. E assim, estudante, nós descrevemos a Magali como uma menina brasileira, gulosa, alegre, de vestido amarelo-ouro e magra, além de ter dito no início que ela é bem carismática. Em relação aos gêneros, são divididos em dois tipos, uniformes e biformes. Os adjetivos uniformes, eles apresentam uma forma para os dois gêneros, feminino e masculino. Exemplo, ao utilizar o adjetivo alegre, vamos prestar atenção na palavrinha aqui, alegre. Olha só, menino alegre, menina alegre. Notem que a alegre não mudou, ou seja, essa característica alegre é uniforme, pois a forma foi empregada para os dois gêneros. E os adjetivos biformes, Débora? Os adjetivos biformes, nele a forma varia conforme o gênero. Exemplo, se eu disser o menino magro, aí eu vou mudar o gênero. A menina magra. Observaram que eu tenho duas formas para o mesmo adjetivo? Então, adjetivos biformes. Já estamos no nosso terceiro conteúdo, estudante. Agora, língua e linguagem. Então, o que é língua? Bem, nós já falamos que a língua é um idioma. Por exemplo, as pessoas falam português, falam inglês, falam espanhol, francês, libras, entre tantas outras línguas. Assim, língua é um idioma, ok? E a linguagem? Já a linguagem é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, de expressar nossas opiniões, nossos sentimentos. Ou seja, é a forma que eu expresso a língua que eu falo. É toda a forma que o ser humano usa para se comunicar. São três tipos de linguagem verbal. Três tipos de linguagem, desculpa. A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a mista. Repetindo, são três tipos de linguagem: verbal, não verbal e a mista. Na linguagem verbal, nós utilizamos palavras escritas ou faladas para transmitir uma mensagem. Temos palavras na placa de pare e também temos palavras na placa não pise na grama. E na linguagem não verbal? Bem, na linguagem não verbal, não utilizamos palavras. Fazemos uso de imagens, sinais, gestos, entre outros, para transmitir uma mensagem. Observe as ilustrações. Temos o semáforo, placa de trânsito, além de expressões de felicidade do emoji. E a linguagem mista, pessoal? Bem, a linguagem mista é, por sua vez, uma combinação das linguagens verbal e não verbal, ou seja, além das palavras, ela fará uso de recursos visuais. Ela acontece quando chamamos uma pessoa e ao mesmo tempo acenamos: vem, Estela! Oi, José! Quando dizemos que sim e ao mesmo tempo, fazemos um joinha com as mãos. Isso é a linguagem mista. Chegamos ao nosso próximo conteúdo, linguagem formal e linguagem informal. Bem, linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem um objetivo, que é o qual? Comunicar. Bem, quando falamos com amigos, familiares, nós utilizamos uma linguagem informal, que também é chamada de linguagem coloquial. Assim, ao fazer uso da linguagem informal, você não precisa se preocupar com o uso correto das normas gramaticais. Você poderá fazer o uso de um vocabulário simples, de forma natural, com expressões populares, pode até usar gírias, gestos, também pode ocorrer abreviações das palavras. Esse tipo de linguagem normalmente acontece no dia a dia, através das mensagens de celular, nas rodas de conversa ou redes sociais. Na tela, a linguagem informal foi representada pela conversa dos amigos. Então, estudantes, perceba a maneira descontraída dos personagens. Já a linguagem formal é totalmente o oposto. Também conhecida como linguagem culta. Você deve fazer uso desse tipo de linguagem quando não existe nenhuma familiaridade entre as pessoas que participam da interação, ou
em momentos que exige o quê? Que exige respeito. É necessário seguir todas as regras da gramática e exige uma pronúncia clara e correta das palavras. A linguagem formal foi exemplificada por um telejornal, mas ela também acontece em discursos políticos, em discursos públicos, em palestras, em seminários, em reuniões de trabalho, em muitas outras situações, o quê? Situações formais. Sempre pautada no uso correto das normas gramaticais. Bem, como na boa pronúncia das palavras, nós temos que ter o quê? Atenção! Bora agora para o próximo conteúdo. E agora trabalharemos os pronomes. Mas o que são pronomes? Eles representam a classe de palavras que substituem ou acompanham o substantivo. Aqui na tela, na frase, Cascão precisa de tempo para se adaptar. Se eu substituir o substantivo próprio, Cascão, por o pronome, o que vai acontecer? Ele precisa de tempo para se adaptar. Vocês perceberam, estudante? A substituição não alterou o sentido da frase. Estudante, os pronomes, eles são verdadeiros coringas para a construção textual. Por quê? Porque é por meio deles que nós evitamos repetições desnecessárias de palavras. Vejamos outro exemplo. Está comigo o seu caderno. Com quem está o caderno? Comigo. Note que além de identificar quem tem o caderno, o pronome ele auxilia o verbo estar. Agora, os pronomes possessivos. Bem, eles indicam a ideia de posse. Eles referem à pessoa que está falando. Exemplo, esse bambolê é meu. Meu é um pronome possessivo. E agora, vejamos outro exemplo. A sua bolsa ficou na escola. Temos o pronome possessivo sua. E agora, chegamos aos pronomes demonstrativos. Vejamos aqui os exemplos. Eles indicam o quê? Lugar em que uma pessoa ou coisa se encontra. Exemplo, este cachorro é meu. Vamos observar a imagem. Note que a Jolie está segurando o cachorro. Logo, o pronome demonstrativo mais adequado é qual? O pronome este. Este cachorro é meu. Vamos agora para outro exemplo. Vamos observar aqui na caixinha aqui branca. Aquela bicicleta é boa. Refere a uma pessoa que está onde, gente? Está afastada, pedalando sua bicicleta. Pronome aquela. Temos também os pronomes indefinidos, ou seja, que substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Por quê? Porque a pessoa em questão, ela fica indeterminada. Você não sabe quem está falando, a identidade dessa pessoa, ela é desconhecida ou você não quer deixar claro quem ela é. São os pronomes indefinidos. Exemplo. Alguém comeu o bolo que deixei na geladeira. Você percebeu? Não se sabe quem é esse alguém. Pois é, a palavra alguém torna essa pessoa indeterminada. Temos os pronomes agora, os pronomes relativos, que se relacionam com um termo anterior. Por isso, ao mesmo tempo que desempenham o papel de pronomes, estudantes, eles também exercem a função de conectivos. Exemplo. Essa é a lista dos documentos. Os documentos foram destruídos. Após a inclusão do pronome, teremos essa é a lista dos documentos que foram destruídos. Nesse exemplo, o pronome que, ele é relativo aos documentos. E os pronomes interrogativos, estudantes? Bem, eles são palavras variáveis e também invariáveis, empregadas para formular perguntas diretas e indiretas, referindo sempre à terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular, gente? Ele. E do plural, eles. Exemplo, quanto custa a entrada para o cinema? Quanto, estudante? É um exemplo de pronome interrogativo. Existem também os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, eles são usados para dirigir as pessoas com quem se fala. Eles representam as formas educadas de acordo com a idade ou cargos ocupados, por exemplo. Utilizamos Vossa Alteza para referir aos príncipes e duques, Vossa Eminência para cardeais, Vossa Reverendíssima para sacerdotes e bispos, Sua Majestade para reis e rainhas.
Chegamos ao nosso último conteúdo da aula de hoje, as interjeições. Bem, elas expressam sentimentos, sensações, estados de espírito, sendo sempre acompanhadas de um ponto de exclamação. As interjeições, elas são consideradas palavras-frases, estudantes, pois representam frases resumidas, formadas por sons vocálicos. Por exemplo, nós temos aqui ó, ou por exemplo, ai. Também por palavras como oba, puxa, ou por locuções interjetivas. Vocês lembram o que são as locuções interjetivas? São aquelas compostas por duas ou mais palavras que desempenham o papel da interjeição. Vamos exemplificar? Ai de mim, 3 palavras. Puxa vida, formada por 2 palavras. Então, locução interjetiva. Bem, agora, para facilitar, nós vamos praticar com um game. Bora treinar as interjeições. Vem comigo, hein? E agora, estudante, nosso momento vamos praticar. Estamos aqui com o nosso jogo. Relacione corretamente as colunas, analisando o valor semântico atribuído pelas interjeições. Vamos começar. Qual será a primeira interjeição da aula de hoje? Vamos localizar interjeição de alegria. Qual dessas aqui mais corresponde à interjeição de alegria? Oba, que delícia! Então, ela está ali feliz. Próxima interjeição, interjeição de afugentamento. Vocês lembram da aula de hoje? Show, sai, cai fora. Interjeição de afugentamento. E a próxima interjeição, interjeição de aplauso. É a mais fácil, né, gente? Juliette, parabéns, você venceu o programa. Próxima interjeição, interjeição de dor. Muito fácil, né, gente? Ai, machuquei o dedo, interjeição de dor. E a última interjeição, não, temos aqui ainda a interjeição de alívio. Qual será dessas duas opções aqui, gente, a de alívio? Você lembra da respiração? Ufa, terminamos o trabalho em tempo hábil, interjeição de alívio. E agora, essa sim é a interjeição final, interjeição de silêncio. Temos aqui uma onomatopeia, ó, o som, interjeição de silêncio. E é isso, terminamos as nossas atividades, o nosso jogo de hoje. E agora, o que eu posso fazer aqui? Tabela de classificação. Olha só, você é o segundo no placar de líderes. Significa que tem estudante jogando o jogo lá na plataforma. Vou colocar o meu nome, hein? Débora, vou deixar como sempre que eu deixo ele sem acento de propósito. Débora, dá o espaço. TV Educação. Letra maiúscula, né? E vamos descobrir agora quem são os alunos que estão no ranking aqui na frente. Milena, eu fiquei em segundo lugar, o Juan e o William. Parabéns aos estudantes que estão jogando o nosso jogo. E ele está lá na plataforma. Então esse foi o nosso jogo. Eu espero que mais estudantes joguem o nosso jogo. Até a próxima aula. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que tenham gostado da aula revisional. Lembrando que a aula de hoje estará disponível no nosso canal do YouTube SMED-GV. Então não perca tempo. Se inscreva, cadastre-se também na plataforma smedgv.com/aluno. Realize todas as atividades. Você também pode posicionar a câmera do seu celular no QR Code, aqui no canto da tela. Siga nossas redes sociais, acompanhe os horários e não perca nossas aulas. Até mais!